A informação pode transformar realidades. A informação empodera. A informação emancipa e engaja. Desde a criação da linguagem, as pessoas vêm buscando formas de utilizar a informação para entenderem ainda mais sobre seus papéis individuais e sociais. Atualmente, a informação é poder. E com isso, pode empoderar toda e qualquer comunidade. Mas como saber quando e como utilizar a informação para fortalecer seu grupo ou a si próprio? Como os grupos subrepresentados podem se utilizar da informação como forma emancipadora, conquistando espaços intelectuais e criativos, onde sempre foram excluídos ou subvalorizados. Neste painel, pesquisadoras de diferentes áreas da genética e de humanas vão debater como a pesquisa e a informação foram ferramentas essenciais para as suas próprias emancipações e como hoje elas vêm se utilizando da pesquisa para colaborar na emancipação de outras pessoas. Com vocês, Lola Fernandes, moderando esse bate-papo sobre informação como forma de emancipação. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lola, sou educadora social, teatróloga. Atualmente eu trabalho na Box 1824 como estrategista e pesquisadora comportamental. Queria agradecer o convite de estar aqui hoje, participando dessa mesa, né? Informação como forma de emancipação. Quero apresentar para vocês nossas convidadas. Primeiro, a Thaís Fabres, né? A Thaís trabalha há 22 anos no mercado publicitário, é uma das fundadoras da 6510, que é uma consultoria criativa especializada em mulheres, que ajuda empresas a gerarem melhores soluções para esse público. E também a Jaqueline Góes, que é biomédica e cientista. Ela se formou em medicina pela Escola Baiana de Medicina, doutora em patologia, e atualmente desenvolve pesquisas no pós-doutorado. É uma das responsáveis pelo sequenciamento genético do novo coronavírus, né, aquele feito que todos nós ficamos sabendo que foi super rápido, em 48 horas. E eu queria abrir essa mesa pensando, aproveitando a deixa que a Verônica falou agora, pensando sobre como a informação e o conhecimento, né, é um verdadeiro divisor de águas nas nossas vidas, principalmente de nós, mulheres, né. E quando eu estava refletindo um pouco sobre essa temática, eu percebi que tem determinados momentos que a informação ela transforma a nossa vida e transforma a nossa percepção. E eu me lembrei de um momento que eu estava fazendo uma pesquisa sobre a população LGBTQ, em 2018, e logo na primeira fase da pesquisa, a gente faz aquela busca por dados primários e não existiam dados, não tinha quase dado nenhum. E foi aí que eu percebi como que a informação é necessária, porque eu entendi o que era a invisibilização, né? Como que a falta de dados é um dado importante, né? E a partir desse momento eu entendi como que esses processos funcionam e como olhar essa falta de informação também como uma informação, e isso ajuda a gente a compor nossas pesquisas, né? Então, desde então, eu tento buscar, a primeira coisa que eu tento quando vou pesquisar alguns grupos é buscar se existe falta de informação, a quem interessa essa falta de informação. E aí eu queria perguntar para as meninas, assim, teve algum momento na vida de vocês, pessoal, ou até mesmo como na vida profissional, como pesquisadora, que vocês tiveram um momento assim, que vocês tiveram uma informação que mudou a perspectiva de vocês de pesquisa, ou até da vida, né? Porque estamos falando de emancipação. Começar com a Thaís. Thaís? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Jaque, boa noite, Eloá. Obrigada pelo convite, pessoal do GP. Bom, vou contar uma história super pessoal sobre como a informação mudou completamente a minha vida. Eu era diretora de criação em agência, atuava também no planejamento, geralmente nas agências que eu trabalhava conseguia ter um papel misto, né? E trabalhei em Portugal uma boa parte assim desse início de carreira como diretora criativa.
voltei para o Brasil. Em Portugal, eu trabalhava todo tipo de marca. Eu trabalhava auto, eu trabalhava bebidas, telefonia. E eu voltei para o Brasil e só pegava conta de mulher. Então, todas as marcas de moda, beleza, produto de limpeza que tivesse na agência vinham para minha mão. Eu era o super trunfo. Olha, temos uma diretora de criação mulher, então na concorrência me jogavam ali já como para cuidar da sua marca de mulher, uma diretora de criação mulher. E isso, ao mesmo tempo que às vezes era meio frustrante, porque eu queria trabalhar outras temáticas ali, né? Foi me dando um repertório de dados sobre as mulheres, e era um momento muito efervescente para as mulheres brasileiras. Se a gente for pensar que entre 2005 e 2015 a renda da brasileira aumentou cerca de 80%, era um momento que o mercado descobriu as mulheres, porque as mulheres estavam com dinheiro no bolso, né? Que a gente começou a dizer, mulher não é nicho de mercado, mulher é o mercado, porque as mulheres estavam realmente aptas a tomarem essas decisões. E eu fui ganhando esse repertório muito grande de dados, das pesquisas que as empresas para as quais eu trabalhava encomendavam, e mesmo de dados que iam saindo de IBGE, que a gente acessava, PNAD, que foi saindo nessa época, mostrando essa mudança no comportamento das mulheres. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu percebi que eu sou mulher, primeiramente. Percebi que eu sou uma mulher, porque eu cresci no meio de muito menino, só tenho irmãos, a maior parte dos meus primos são homens, os da minha idade. Depois eu fui trabalhar em criação publicitária, que era só homens. Quando eu tinha mais uma mulher comigo, falavam, já tem muita mulher junta. E tendo acesso a esse monte de dados, eu percebi, gente, faz uma diferença ser mulher. Quanta diferença? Fui procurar. Eu olhava ao meu redor e eu via poucas mulheres. Fui procurar quão poucas nós somos. Então, descobri que nessa época, só 3% dos diretores de criação nas agências eram mulheres. Eu não tinha ideia que a gente era do mundo, tá? Eram mulheres. Não tinha ideia que éramos tão poucas assim. E no Brasil, a gente levantou uma pesquisa, era o início da 6510, descobriu que só 10% dos criativos nas agências eram mulheres. Então, isso mudou muito a minha vida, porque foi através dessas informações todas que eu falei, bom, a gente precisa mudar esse papel das mulheres, tanto dentro das agências, quanto no que a gente está produzindo de comunicação, porque eu também comecei a acessar a informação de que, tá bom, ser mulher me prejudica, mas eu sou uma mulher branca, de classe A. Ser mulher prejudica muito mais outras mulheres que têm outros recortes de opressão. Então, como que a gente consegue produzir uma comunicação em que essas mulheres contem suas próprias histórias e que seja mais representativa de quem que elas são? Então, a informação me emancipou horrores e me levou a empreender também. Muito bom. Jaqueline, você tem algum conto para contar para a gente? Tenho alguns, né? Alguns, Eloá. Muito obrigada pelo convite. Dentro da ciência, informação, principalmente da ciência da área da saúde, informação é ouro. A gente, quando vai trabalhar em algum projeto específico, você se especializa tanto em determinada área, que qualquer informação mínima que faça uma diferença na sua perspectiva em relação àquilo que está sendo realizado naquele momento, pode mudar, inclusive, o curso da história daquele projeto. Então, dentro das minhas perspectivas, dentro dos projetos que eu trabalhei, sempre que eu tinha uma informação nova sobre determinado assunto, aquilo virava um insight que tornava um resultado que eu antes não conseguia visualizar possível, né? Então, entre várias histórias, eu vou contar duas, assim, bem no iniciozinho da carreira e uma mais no final, que eu acho que explica como que eu cheguei nesse processo de trabalhar nesse grupo de pesquisa que sequenciou os primeiros genomas do coronavírus aqui no Brasil. Então, eu, quando comecei a área da pesquisa, quando eu entrei realmente para fazer iniciação científica lá na Fiocruz, em 2009, eu ainda não tinha feito a disciplina de virologia durante a graduação.
Então, eu tive que pegar o livro de virologia e estudar do zero. Então, eu praticamente aprendi virologia antes mesmo de ter as aulas, né, tanto teóricas quanto práticas, que me levariam a compreender melhor o mundo dos vírus. Então, assim, eu lembro que era um livro fininho, a autora agora eu não me recordo, mas eu li aquele livro de cabo a rabo umas 3 vezes para tentar compreender, de fato, o universo que eu estava começando a trabalhar naquele momento. E eu lembro que depois, no semestre seguinte, eu tive a disciplina de virologia. E todas as aulas, para mim, pareciam muito básicas e elementares, porque eu já tinha estudado sozinha, e aprender sozinho é um processo completamente diferente. Então, eu me lembro muito da minha professora de virologia, falando, nossa, mas essa menina é retada, porque tudo retada na Bahia significa muito esperta, para quem não sabe. E ela sempre falava, nossa, essa menina é arretada, porque todas as perguntas que ela fazia para a turma, eu sabia responder. E às vezes eu nem fazia questão de responder, mas só o balbuciar, eu acho que ela já focava em mim, ficava, vamos ver o que ela vai responder. E aquela informação, no iníciozinho da minha carreira, foi essencial para que eu tivesse um desempenho diferente na disciplina, que eu ainda não tinha conhecido. Foi essencial para que a professora me visse de um modo diferente e, obviamente, isso abrisse outras oportunidades dentro daquele contexto. E agora, chegando já no finalzinho da carreira, finalzinho não, porque eu não cheguei ainda, mas assim, o mais recente, né? Há 4 anos eu tive a oportunidade de aprender uma técnica nova, que é a técnica que a gente utiliza hoje. Então, numa viagem completamente assim despretensiosa, era uma viagem que parecia mais um presente de grego, eu tive a oportunidade de trabalhar em campo com alguns pesquisadores de fora, que ensinaram a metodologia do sequenciamento por nanoporos para a nossa equipe, e com aquilo ali eu mudei completamente a minha vida, porque eu trabalhava com uma perspectiva na área da virologia, e agora, e com essa técnica, com essa informação, eu mudei completamente o meu projeto para me transformar nessa pessoa que hoje sequenciou, junto com a equipe, é claro, porque eu não fiz nada sozinha, e isso é um ponto importante de ser dito, os primeiros genomas do novo coronavírus. Então, o quanto que informação é importante, né? Existe uma série de outros pesquisadores hoje no Brasil que querem aprender com o nosso grupo, porque nós dominamos a técnica há algum tempo, 4 anos já, e a informação, nesse momento, está sendo essencial para que a gente possa passar por essa pandemia de modo mais tranquilo, né? Então, informação hoje, eu acho que é realmente o X da questão, né? É o ouro mesmo de todos os negócios. Verdade, Jaqueline. Aproveitando que a gente está discutindo isso, né? Acho que é uma convenção geral que a nossa relação com a informação tem mudado bastante nos últimos anos. E esse ano teve, né, um advento especial que mudou completamente. E não sei da percepção de vocês, mas da minha, esse ano, mais do que os outros, a ciência foi convidada, né? Ela apareceu no holofote um pouco maior, né? Sendo convidada a dar respostas para a gente, né? Nós vimos muito falar sobre a ciência na TV, enfim, podcast, tantas coisas, que não é uma coisa muito comum no Brasil, e que, pensando aqui, eu acho que por 2 motivos, né? O primeiro é que é um trabalho muito bem feito, porque se a gente não se preocupa com vírus, se a gente não se preocupa que carga de vírus que tem que ter, a gente não sabe de nada disso, é porque tem alguém trabalhando muito ao ponto disso não ser um problema para nós. Então, a gente só vai lá no posto, toma vacina, porque tem gente trabalhando muito, todo dia, todo ano tem vacina nova, a gente só vai lá e toma, a gente não sabe de nada disso, porque tem alguém fazendo um trabalho muito bem feito. Então, isso é um fator que eu acho que a gente não comenta tanto, né? Nunca chegou a ser um grande problema, pelo menos para nós, pessoas comuns, não cientistas. Não cientistas biológicos, né? Que cientistas de comportamento nós somos. E o segundo ponto é um ponto negativo, que é a desvalorização da ciência no Brasil, né? A gente só vê falar muito quando tem cortes, e nos últimos anos tem tido cada vez mais cortes, né? É pelo menos a informação que chega a gente. E eu queria saber de você, Jaqueline, como é que foi para você ser cientista no Brasil 2020, né? No Brasil, no contexto de pandemia, nesse Brasil que corta assim, muito a verba de ciência, que até então não valorizava, não sei se mudou, parece que sim, estamos dando um pouco mais de holofote. Queria saber de você como é que está sendo ser cientista nesse 2020.
Lola, eu vou voltar um pouquinho para falar que 2020, na realidade, para a gente está sendo uma continuação de 2019. Né? 2020 foi um ano completamente atípico para toda a ciência, e eu falo isso porque tudo parou, né, por conta mesmo de preconizações em termos de distanciamento, de realmente nós voltarmos um pouco para esse lugar de cuidado com o nosso corpo e com o corpo do outro, né, desse cuidado coletivo. Então, muitos pesquisadores precisaram interromper as suas pesquisas por conta da pandemia, né, nem todos conseguiram converter as suas pesquisas para estudar especificamente questões relacionadas ao vírus, questões relacionadas à pandemia, e por isso precisaram interromper. Então, não foi o meu caso, e isso realmente é algo que eu tenho a agradecer, porque tinha tudo para que fosse no meu caso, né? Se eu não tivesse trabalhado especificamente com a questão do sequenciamento do novo coronavírus, 2020 teria sido um ano onde eu teria interrompido as minhas pesquisas com arboviroses, então dengue, chikungunya, zika, e esperado esse ano passar para depois retomar. Mas por que eu trago 2019? Porque o nosso trabalho, especificamente, ele tem um patrocínio que é uma coparticipação. Então, a gente tem um apoio muito forte da Agência de Fomento aqui do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, e temos um apoio muito forte também de agências de fomento no Reino Unido, por conta desse projeto que, antes mesmo da pandemia, já era em colaboração. Então, isso também permitiu para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos, revertendo a pesquisa para o coronavírus. Então, como cientista, individualmente ou dentro do nosso grupo, 2020 foi um ano muito bom. Foi um ano que a gente conseguiu não só avançar o nosso conhecimento em relação ao coronavírus, que está sendo importantíssimo para entender dentro do Brasil que medidas precisam ser tomadas, né, principalmente agora que a gente está vendo um aumento de casos. Então, o nosso trabalho lá do início do ano está trazendo resultados importantíssimos agora, né, para as medidas que podem ser tomadas, mas para uma série de outros pesquisadores que eu conheço, inclusive, que são do meu círculo de amizade, eles tiveram seus trabalhos interrompidos por conta dos cortes que aconteceram nos últimos 2 anos. E aí fica essa questão, o quanto que a ciência realmente é importante. Eu acho que esse ano de 2020 as pessoas começaram a perceber, né? Algumas pessoas que trabalhavam especificamente com coronavírus tiveram seus recursos cortados, tiveram seus recursos minados e a pesquisa interrompida. Então, talvez a pessoa mais preparada para realizar pesquisas relacionadas ao novo coronavírus, a pessoa mais preparada para desenvolver as pesquisas teve sua bolsa de doutorado, de pós-doutorado cortadas na última leva que a gente passou dentro da ciência brasileira. Então, realmente assim um misto, tanto do lado positivo pela minha carreira, pela carreira do nosso grupo, mas um lado de muito pesar pelos pesquisadores que não conseguiram dar continuidade. Então, 2020, acho que foi o ano para as pessoas perceberem o quanto que a pesquisa e a ciência é importante, e aí você tocou no ponto importantíssimo, não apenas a ciência na área da saúde. Acho que mais na área da saúde, porque nós estamos vivendo um processo de pandemia que envolve uma doença, mas se a gente pensar na área da economia, né, todo mundo fala, a economia está sendo afetada, mas existem cientistas que trabalham na economia, existem cientistas que trabalham nas informações demográficas, nas informações relacionadas com os recortes, como a Thaís falou. Então, talvez hoje a população comece a compreender que a ciência ela vai muito além da área da saúde e que ela está no nosso dia a dia, ela está numa luz que a gente acende, numa torneira que a gente abre, ou mesmo no despertador que toca para que a gente possa acordar para um novo dia. Então, eu acho que 2020 foi um ano desse misto, né, de pesar pelo que aconteceu nos últimos anos, mas também de muita esperança por conta da sociedade realmente ter talvez acordado um pouco para, olha, a ciência é importante, e não só a ciência na área da saúde. Muito bom. Como você falou, Jaqueline, a gente realmente está num cenário diferente, né? Num cenário de crise sanitária, política, ambiental, social, moral, né? E se faz necessário, né? Essa crise, ela pede respostas novas, né?
E a gente vem percebendo que o mundo formatado do jeito que está, ele está tendo uma dificuldade de dar respostas para essas demandas, que são muitas, né? E eu falo do jeito que está, dessa forma de olhar, de ler, de contextos muito hegemônicos, né? Que vem normalmente de onde que a gente via muitos cientistas só homens, brancos, héteros, né? Dominando essas áreas. E eu queria perguntar para a Thaís, né? Que eu sei que ela trabalha com outras perspectivas, acessando outros tipos de metodologias. A gente pode esperar outros lugares, assim, algumas respostas diferentes a partir de outros lugares, aprendendo com outros grupos, mulheres, por exemplo? Sim, com certeza. Eu acho que inovação hoje não é apenas sobre o que a gente entende, né, muitas vezes como inovação, que é a inovação da tecnologia, dos bits and bytes, da programação, ou mesmo só a inovação da ciência feita nos laboratórios, né? A verdadeira inovação que vem hoje no nosso tempo é ouvir vozes que não estavam sendo ouvidas e que têm soluções que não estavam sendo sequer cogitadas porque essas pessoas não estavam participando do jogo. Então, a partir do momento que a gente começa a ter a entrada dessas pessoas em diferentes jogos, aí, mesmo dentro dos laboratórios, na programação, na comunicação, a gente vai descobrindo novas formas de fazer as coisas. O que eu vejo muito hoje é a vontade de ter a dita diversidade dentro dos processos de sempre. E o que a gente precisa mesmo é mudar os processos, porque esses processos, eles são criados dentro da lógica masculina, dentro da lógica branca, dentro da lógica heterossexual, e eles deixam de fora muitas tecnologias humanas, que são tecnologias das mulheres, que são tecnologias dos negros, que são tecnologias das pessoas LGBTQIA+, das PCD, dos indígenas, que não estão sendo consideradas. Então, se a gente se abrir para mudar processos, e não só trazer essas pessoas para dentro da engrenagem e deixar a engrenagem também moer essas pessoas, porque uma engrenagem que desconsidera, por exemplo, a emoção como uma tecnologia, onde você não pode, por exemplo, chorar dentro de um processo de trabalho, porque isso é muito mal visto, sendo que a emoção é uma tecnologia super importante. Dando um exemplo aqui apenas, ele é uma máquina de moer quem é diferente, ele não aceita o que vem junto com essas pessoas, ele apenas quer que essas pessoas se adaptem às coisas como elas são, e aí ele não é inovador, realmente, né? Eu acredito muito na gente repensar processos, desde a forma como as empresas são organizadas, até, de repente, a forma como os nossos governos aí são organizados também. Perfeito. E, gente, eu queria perguntar, para salientar um outro lugar também da ciência e do conhecimento, né? Que é um lugar, eu acho que hoje é importantíssimo para a gente. A gente viu os cientistas, né, trazendo tanto os cientistas políticos, econômicos, né, cientistas sociais, vindo assim devagar, mas indo desse lugar de comunicação. As pessoas estão entendendo que essas pessoas, a gente precisa desses profissionais para comunicar, e mais do que nunca a gente ouviu falar aquela palavrinha tenebrosa, né, a duplinha, fake news. Eu acho que a gente entra muito nesse lugar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que tá, qual que é o papel do cientista aí, da perspectiva de Jaqueline, do cientista de biologia, né? Mais dessa área de exatas também, qual que é a perspectiva desse cientista dentro do que a gente entende mais, né? E também da área comportamental. Qual é o nosso papel de combater? Porque eu acho que a gente chegou num lugar que é de combate mesmo, porque tá preocupante. Jaqueline. Olha, a gente está passando realmente por um processo muito complicado, que é o processo das pessoas, junto com a desinformação, elas começarem a acreditar em falácias, elas começarem a acreditar em situações que são única e exclusivamente para espalhar esse medo, para espalhar esse terror.
Então, infelizmente, é um combate que precisa, inclusive, ser mais combatido por outros cientistas, porque a gente tem poucos cientistas hoje participando dessa parte de divulgação científica, de tirar as dúvidas do público, de se aproximar da população, que foi algo que nós nos perdemos aí ao longo do caminho. A gente passou muito tempo falando apenas com os nossos pares, né, conversando apenas entre nós mesmos, com a nossa linguagem, que é normal, que é comum, e essa dificuldade de se comunicar com a população, ela teve um custo, né, e a gente está vendo hoje, né, existem movimentos que para nós cientistas são, assim, completamente descabidos, né, como o movimento anti-vacina, e passa muito por essa questão das pessoas não compreenderem como o processo acontece, desde o desenvolvimento de uma vacina até a forma como ela atua dentro do sistema imune. Então, se um dia as pessoas começassem a compreender que, de repente, a vacina nada mais é do que você está sendo exposto a um agente patogênico que você estaria exposto na sua vida normal, na sua vida comum, então tudo mudaria, né? Mas, infelizmente, a gente tem essa desinformação sendo propagada e infelizmente, as pessoas ainda acreditam porque também não existiu uma educação científica para isso, né? Não se ensina ciência nas escolas, né? As pessoas, e eu falo não se ensina ciência, não porque não existem disciplinas desse sentido, mas que não se ensina o método científico, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender por que uma vacina demora tanto de sair. E mal sabem elas que essa vacina que está, as diferentes vacinas que estão sendo desenvolvidas atualmente, elas são as vacinas mais rápidas a serem desenvolvidas e colocadas em disponibilidade para a população do que nunca se viu, né? Então, a vacina mais rápida que a gente conhece foi a da Ebola, né, que demorou 5 anos, a gente está com 1 ano aí, caminhando para 1 ano de epidemia, e a gente já tem várias vacinas desenvolvidas em fases finais de teste, possibilitando que sejam provavelmente disponibilizadas para a população logo, logo, né, ano que vem, talvez, ainda no primeiro semestre. Então, por não compreenderem o processo científico, as pessoas acham que demoram muito, mas, na realidade, isso é um avanço, assim, imensurável. Então, não sei se algumas pessoas já sabem, talvez sim, porque isso já foi um pouco mais divulgado, mas hoje eu tenho participado de um projeto da ONU, né? Eu fui convidada para participar desse projeto da ONU, que é o Equipe Halo, a tradução de Team Halo em inglês. E nesse projeto, nós, cientistas, fomos convidados a mostrar o nosso dia a dia dentro do laboratório, dentro das pesquisas, e está sendo muito gratificante para mim, porque mesmo com todos os comentários que a gente tem, às vezes, de ataque ou negativos, a gente vê muita dúvida que, quando a gente olha, a gente diz assim, nossa, essa é uma dúvida elementar, é uma dúvida muito básica, mas se a pessoa perguntou, se ela comentou algo nesse sentido, é porque ela realmente não sabe. E ali eu estou tendo a oportunidade, por exemplo, de passar um pouco desse conhecimento, ou seja, de munir essa pessoa de informação, que é, inclusive, o que a gente tem comentado aqui, que a gente tem tematizado aqui na live. Então, é exatamente isso, quando você fornece essa informação para a população, aí o cenário muda, porque eles começam a compreender de um modo diferente. Então, eu imagino que esse conhecimento esteja sendo propagado, né? Então, está saindo da doutora Jaqueline Góes como cientista, mas está passando para a população, que dali vai propagar. Eu sei que talvez não na mesma velocidade do que as fake news, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Eu acho que só de já ter começado esse movimento já é diferente, né? Queria trazer o aspecto da comunicação, acho que a Jaque falou de vários aspectos aí da educação, né, até como isso se dá dentro do universo da pesquisa científica. As fake news, primeiro, elas são um projeto político no Brasil. Hoje eu estava vendo uma pesquisa de Oxford que mostra que só no Brasil, por exemplo, ainda tem fake news de cloroquina e ivermectina rolando, e essas fake news estão diretamente ligadas ao nome de governadores e do presidente. Então, é um projeto que ele vem ali, existe um negócio chamado Gabinete do Ódio no Brasil, sabe? Então, primeiro, como combater isso, né, sabendo disso.
Mas o lado que é interessante para nós como comunicadores é que as fake news, elas se apropriam de uma linguagem que é uma linguagem publicitária, que é uma linguagem, justamente por ser um projeto político, é uma linguagem de propaganda no sentido mais básico da palavra, né? De algo que se vale de simplificar conceitos complexos e muitas vezes partir de coisas que são verdade para contar uma mentira. Então, por exemplo, o negócio do termômetro na testa. Pô, existe mesmo uma glândula pineal, não é mentira. Então, porque isso é uma verdade científica, as pessoas conseguem distorcer isso ao ponto de que em qualquer lugar que você vai hoje, você vai levar com o termômetro no pulso e não na cabeça, porque supostamente o termômetro emite raios, gama, sei lá o que ele faz, que vão mexer na sua glândula pineal, que ninguém sabe muito bem o que é. Mas isso é tão diferente assim de quando a gente faz uma embalagem de shampoo com, sei lá, fórmula com hialurônico, que ninguém sabe. Eu sei que existe um ácido hialurônico, mas eu não sei exatamente o que ele é, o que ele faz, mas está aqui esse nome, me parece que aquilo é mais chique. A gente faz muita fake news também na publicidade, sabe? Vendendo algumas coisas que não são, né? A gente inventou essa linguagem, mas eu acho que como a gente inventou, a gente também pode desinventar, e a gente também pode usar essas técnicas para combater isso, e está muito na mão, eu acho, dos comunicadores, porque é super importante o papel do comunicador científico, nossa, é incrível, mas eu acho que se a gente se junta, por exemplo, com a Jaque, para trazer tudo isso que ela está falando, às vezes numa linguagem que ainda é técnica, ou que ainda poderia ser amplificada usando uma técnica do Facebook, sei lá, a gente consegue combater isso é combatível. E nós temos as metodologias para fazer isso, sabe? Está muito nas nossas mãos combater isso também. Verdade. E complementando o que você está falando, Thaís, é muito interessante pensar como que isso no Brasil é muito especial, né? Porque você vê que, né, eu trabalho falando com muitas pessoas o tempo inteiro, que são metodologias de conversas longas, de conversa até de 2 horas, que a gente realmente fica de frente com a pessoa e tenta entender elas, e você vê como esses elementos todos, eles entram no imaginário das pessoas, num lugar muito especial, que é um lugar quase infantil, por exemplo, essa coisa da pineal, a gente andou falando, as pessoas remetem a um filme que punha na cabeça e apagava a memória. Você vê, é um lugar muito visceral, quase infantil, e que a gente, né, é um lugar muito especial, nós brasileiros, não é uma coisa que a gente não pode descartar, porque isso é muito especial, isso nos dá muita criatividade, isso nos empodera de várias formas, mas que usado de uma forma ruim, coisas como essa aí acontecem, né? Como, por exemplo, a ideologia de gênero, né, que é uma invenção usada nas últimas eleições aí para espalhar uma verdadeira mentira. Então, eu acredito que nós, né, como comunicadores, temos um papel muito importante de chegar nessas pessoas, né? Porque eu acho que a Jaqueline apontou uma coisa que é bastante especial, porque nós estamos dentro dos nossos meios, né? Todos nós conversando com os nossos pares, e a gente esqueceu que tem a responsabilidade de ter o conhecimento, não de estar construindo, né? Porque nós estamos todos construindo com as pessoas também, é de dialogar e de trazer, né? Que eu acho que é muito isso que nós estávamos falando anteriormente, de sair desse lugar dessas metodologias antigas, né, essas metodologias de quem já está no poder, que é um lugar de eu sei, a verdade é minha, e descer 2 degraus e começar a construir esse conhecimento de uma forma mais plural. Então, acredito que o nosso desafio como comunicador está por aí, né, de descer descer no caso de olhar nos olhos das pessoas e se comunicar de verdade, de entender de verdade, de ver que realmente existe uma verdade. Essas fake news, elas espalham tanto exatamente por isso que você falou. Tem uma verdade, sempre tem uma verdade ali no meio. E por isso que elas fazem o que fazem. E eu queria, assim, já para a gente já ir encaminhando, que daqui a pouco Vozes do Além vão falar aqui conosco,
Como que o mercado, Jaqueline, tem percebido essas mudanças, né? Porque é uma mudança muito grande, né? A gente está vendo assim, nos últimos anos, esse ano em especial, a gente viu movimentações, né, de antirracistas. Esse novembro, que está um novembro, a gente está vendo coisas terríveis, assim, as pessoas estão buscando, as pessoas estão requerendo cada vez mais nas marcas. Como é que você está vendo que as marcas e as empresas elas estão conseguindo dialogar? Tem resistência ainda? Eu acho que ainda tem bastante resistência, mas mudou, né, a forma, é bem o que a Thaís falou. As marcas agora começaram, então, a tentar trazer essas informações de forma mais clara para o público. Então, eu, particularmente, tenho visto dentro de alguns nichos assim específicos que trabalham especificamente com ciência, que trabalham com pesquisa, trazendo essa informação para o público e dizendo, olha, o nosso produto é esse, ele é um resultado de uma pesquisa científica e mostra como essa pesquisa tem sido feita. Então, me parece que agora qualquer coisa que esteja relacionado com a pesquisa é como se tivesse, de fato, um fator de veracidade ali envolvido. E isso para a gente também é muito importante, porque saber que o nome cientista, né, saber que a categoria cientista está sendo associada a algo que traz a veracidade, ou que pelo menos traz um caminho mais criterioso para um resultado, é muito bom. Então, está sendo realmente uma troca, né, um benefício mútuo, mas ainda temos bastante resistência, ainda temos muitas críticas, né, da população, mas a gente vai conquistando isso aos poucos. Thaís? O que eu tenho sentido é que o cenário está tão complexo, já faz algum tempo, né? Mas a pandemia ela adiciona uma camada de complexidade. Depois as tensões raciais, elas adicionam outra camada de complexidade. Então a gente só vai crescendo em complexidade ou em percepção de uma complexidade que na verdade sempre esteve ali. E o mercado está percebendo isso, então o mercado está entendendo que não dá mais para fazer as coisas na base do achismo. A gente também precisa ser científico na comunicação, a gente também precisa partir de pesquisa para criar uma comunicação que seja efetiva, né? Nós vivemos muito tempo um pouco no negacionismo científico aí também na comunicação, achando que as respostas estavam dentro da intuição e dos insights dos criativões brancos, héteros, de classe A, sentados em suas salas na Berrine, que tinham, né, todo o conhecimento aí sobre a população brasileira na sua cabeça. E a realidade é muito mais complexa do que isso, eu acho que a gente está partindo para um mercado que compreende que não existe uma resposta única, que não existe uma mensagem única e universal, e que o Brasil, principalmente, é um país de muita complexidade. Eu estava vendo o painel anterior que fala sobre o anterior do anterior, inclusive, que era sobre polarização, né? E eu acho que eu saí desse painel muito pensando assim, pô, não é exatamente uma polarização, não existem respostas simples. Pensar na polarização é pouco, sabe? Para tudo que existe entre A e B, entre esses polos, né? Supostos polos. E então a pesquisa ela ajuda a gente a navegar nisso tudo, e os dados estão aí, as pessoas estão aí para a gente, como a Lola falou, sentar e conversar com as pessoas, trazer as pessoas para dentro dos processos criativos, para elas contarem as suas próprias histórias, para não ser um olhar estrangeiro sobre as histórias dessas pessoas, faz total diferença e gera uma comunicação mais alinhada com esses tempos que a gente está vivendo também. Perfeito. Thaís, eu queria aproveitar que você já está falando sobre isso. Eu acho que seria interessante para as pessoas entenderem, a gente falar até um pouquinho mais, como é que funciona essa ciência, né, essas metodologias dentro da área de humanas, porque a gente está defendendo aqui o nosso ponto de que fazemos ciência também, fazemos pesquisa temos Jaqueline ali no laboratório, tudo de branco,
né, que é o cientista, a imagem que a gente tem convencional, mas também tem as ciências humanas. Você pode falar um pouquinho sobre essas metodologias e que você traz também de uma metodologia de lugares, né, que vem de mulheres, como é que a gente está renovando esse meio? Falar primeiro uma coisa muito mais macro, né? Ciências humanas também são ciências, elas também são submetidas à prova dos seus pares, elas também estão acontecendo com metodologia, né? As pessoas muitas vezes desconsideram a antropologia, a sociologia, a psicologia, até a economia, como a Jaque falou, como se não fosse ciência. E não, essas são ciências, e nós, comunicadores, lidamos com gente, pessoas são a matéria-prima daquilo que a gente faz no fim do dia, a gente quer falar com pessoas, a gente quer contar histórias sobre as quais as pessoas se identifiquem, então nós deveríamos ser apaixonados pelas ciências humanas, que são as ciências do estudo das pessoas, e essa ciência, ela está acontecendo muito na academia. Então, a 6510, primeiro, tem um diálogo sempre aberto com a academia, principalmente as universidades de comunicação, mas não só, para aprender mesmo, é um processo de aprendizado constante. Mas também entender que a ciência também acontece na rua, a ciência acontece de forma oral, em muitos lugares, existem muitas tradições e muita sabedoria que estão dentro dos mestres de cultura, que receberam essa sabedoria oralmente. Existe conhecimento de medicina dentro por exemplo, do Ifá, que é a medicina do candomblé, que vem sendo passado oralmente há milênios, a sabedoria do uso das ervas medicinais, que às vezes a ciência dos laboratórios nem começou ainda a acessar, ou que muitas vezes serve de ingrediente para os produtos que a gente vende, né, na publicidade. Né? Então, o que a 6510 trabalha, né, em termos de trazer essas metodologias, é entender, tá bom, o que a gente consegue trazer e fazer diferente. Então, um pouco como você falou, acho que é o principal... Já apitou aqui a voz do além em 5 minutos, já vou encerrar. Mas dando um exemplo, a gente trabalha muito com a tecnologia da conversa, que é uma tecnologia humana, da qual as mulheres são feitas guardiãs desde que estão no útero das suas mães. As mães conversam mais com as meninas desde que elas sabem que o bebê é uma menina, elas conversam mais, têm conversas mais emocionais também. Então, muitas das nossas metodologias, desde pesquisa, a gente nunca vai fazer um focus group numa sala de espelho com alguém do outro lado servindo um salgadinho do Kit Azia ali com refrigerante. Não, a gente vai para a sala das pessoas, a gente junta grupos de amigas, a gente faz também conversas longas e profundas, partindo de pesquisadoras que são parte do grupo a ser pesquisado, que é uma coisa que a Grada Quilomba fala bastante, né, sobre a importância do olhar ser um olhar horizontal, né, não ser o olhar do outro sobre aquele grupo, isso muda muito a resposta. Que mais? E a conversa, ela vai até as nossas metodologias de processos criativos, então você vai ver, a gente vai usar muita coisa de design thinking no processo criativo, mas você não vai ver nenhum post-it, porque é tudo uma grande conversa, com espaço para emoção, com espaço para histórias. Então, a gente vai mudando e criando novas metodologias através dessas tecnologias humanas que hoje não estão sendo contempladas no mundo corporativo. Perfeito, gente. Então, vamos ficando aqui, né? Foi muito bom, felicidade participar dessa mesa. Eu acho que foi muito feliz, assim, de participar aqui dessa tarde maravilhosa com vocês. Gente, muito obrigada pela quem ficou aí até agora. Agora temos mais uma live que eu mesmo vou ficar por aqui já para participar. Meninas, se despeçam. Bom, gente, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu aprendi demais com vocês hoje. É muito gostoso participar de painel assim e ter essa troca tão rica como a gente teve hoje.
Obrigada para quem estava aí assistindo. Não deu para a gente ver os comentários, mas quem quiser continuar a conversa, me manda uma mensagem no Instagram, @6510 por extenso. Estamos aí para continuar esse papo. Me agradeço pelo convite, compartilho desse sentimento, aprendi muito hoje aqui conversando com vocês, e sem dúvidas é um papo que a gente poderia levar aí talvez a noite inteira conversando, falando, porque rende bastante coisa. Então, obrigada a todos que estão aqui assistindo até agora, obrigada Lola pela mediação e pelas contribuições, e a Thaís pela participação. Obrigada pelo convite, e é isso.